Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria. Eu vou fazer um comentário muito breve aqui, porque a gente tem pouco tempo. Mas eu acho que só uma necessidade mesmo de contextualizar o filme e eu vou ler um pouco também, porque eu acho que flui melhor. Eu queria começar falando sobre a diretora, que é a Leslie Harris. Ela é roteirista, produtora e diretora americana. Cresceu muito envolvida no mundo do cinema e das artes. Então ela formou numa universidade em Denison, em Direito, e depois formou em Cinema. Estudou no exterior, na França, durante o primeiro ano, e o trabalho inicial consistia em animações e curtas-metragens, mas não havia um fomento assim para esse tipo de produção na época. Então ela se muda para Nova York em 1982 e começa a trabalhar no setor de publicidade, inclusive para grandes empresas. Mas acho que ela fica um pouco mais frustrada assim, com os limites da produção publicitária e depois que ela passou a dirigir comerciais, então ela começa a se envolver com projetos nos quais ela realmente acreditava, tipo um salão de beleza para cabelos afro e coisas sempre ligadas a raça e gênero. Ela escreveu alguns roteiros, mas eu acho que esse trabalho especificamente sempre foi o mais importante para ela. E justamente no fim dos créditos até aparece dirigido por Leslie Harris. A gente pode traduzir tipo... não sei como traduz. Basicamente dirigido por Leslie Harris, mesmo que ninguém quisesse que eu dirigisse esse filme, assim, algo do tipo. Tipo o filme que Hollywood não quis, né? Não ousou fazer. Tipo, tá escrito Dared not to do. Que tipo, não ousou fazer. Tipo, não ousou, que ousou fazer, mas que foi desafiada a não fazer, basicamente. Ela trabalhou também na Film Video Arts, que é uma instalação sem fins lucrativos de aluguel e pós-produção de filmes e vídeos. E ela diz, inclusive, em algumas entrevistas... Você quer que acenda essa luz daqui? Daqui de cima? Desculpa, gente. Bom. Só um minutinho. Boa. Ela atribui um pouco do sucesso dela à mãe, que sempre disse pra ela que as mulheres podem alcançar qualquer objetivo na vida. Assim. Então, acho que um pouco da tenacidade do sucesso do Spike Lee, especificamente como cineasta negro, a inspiraram a continuar perseguindo esses objetivos na indústria cinematográfica. Então, com esse filme, ela se torna a primeira diretora, escritora, produtora e produtora executiva afro-americana a ganhar um prêmio especial do júri no Sundance Film Festival de melhor longa-metragem. Ela leciona cinema em instituições conceituadas, na Universidade de Tulane, Wesley College e Portland, e na Columbia Canadian Film Institute. Aí, no início dos anos 90, ela funda a sua própria produtora e arrecada fundos para produzir esse filme. Então, como única produtora executiva e proprietária dessa empresa, ela foi a primeira mulher afro-americana a negociar um acordo com uma grande produtora de cinema, que no caso é a Miramax, do Harvey Weinstein, que foi acusado de abuso há pouco tempo atrás, abuso e assédio. Ela é bem convencida de que as mulheres, especialmente as mulheres negras e não brancas, têm pouca voz na indústria cinematográfica teatral, tanto na frente quanto atrás das câmeras, e afirma que, historicamente, as mulheres não são vistas como capazes de controlar as finanças necessárias para operar, orçar e gerenciar um filme. Então,
esse filme é como uma carta a essas pessoas, assim, como uma... Era importante que ela fizesse isso e fizesse da melhor forma. Ela deu uma entrevista em 93 discutindo a frustração dela com a maioria dos filmes populares de maior idade. Porque o filme ele tem uma narrativa muito simples, muito linear. Como eu fico pensando, sei lá, em Patricinha de Beverly Hills, quando eu vejo, assim, de questão estética e de narrativa. Não de tema, de forma alguma, mas assim, essa coisa voltada para o público jovem dos anos 90 e que tem que tem essas aflições e agruras ali da adolescência e tal. Então ela discutiu a sua frustração com a maioria dos filmes populares e acha que é algo que eu acho que esse gênero de filme é importante para os jovens, mas a maioria dos filmes desse tipo é sobre homens jovens, enquanto as mulheres jovens são retratadas tipo como um apêndice ali desse personagem masculino central, uma namorada, uma esposa ou uma mãe. Então o que ela quis fazer foi mostrar a história de amadurecimento de uma jovem afro-americana do ponto de vista feminino e partiu para fazer ela mesma, afirmando que é importante ter tanto a representação e a representatividade no cinema mundial. Essa história ela foi muito bem pesquisada com um centro que chama basicamente o Centro de Gravidez Precoce do Brooklyn. Ela conduziu entrevistas com conselheiros, com mães adolescentes, com pais adolescentes. Então o roteiro foi escrito e reescrito ao longo de 1 ano e meio. E ele foi filmado apenas em 17 dias. O filme recebeu financiamento através de doações de diversas instituições americanas e depois distribuído pela Miramax em 200 telas dos Estados Unidos e 20 ao redor do mundo. Deixa eu ver aqui mais só um minuto. A Harris diz que ainda pensa em obter uma sequência desse filme, mas ela infelizmente não consegue mais financiamento para os filmes, que também é a discussão sobre mulheres negras que se atrevem, né, e que enfrentam o status quo, mas depois disso é isso, assim, você basicamente passa fome para fazer um filme seu. Eu acho que é uma pena que o nome da Chantel não seja tão conhecido assim nessa curadoria dos filmes feitos para jovens e para adolescentes, porque eu acho que é necessário e faz falta uma pessoa que tem tanto espírito, tanta força e tanta personalidade, né? Uma menina de 17 anos virando para a câmera e falando eu faço o que eu quero e é isso, assim. O filme foi criticado por ela não ter abortado de fato, mas eu acho que isso não se faz necessário, assim, porque ela realmente fez o que ela queria fazer. E eu acho que é esse o ponto do filme inteiro, assim. Não só a precarização da saúde pública dos Estados Unidos e da visão que os guetos têm historicamente, de ser uma menina enfrentando as estatísticas enquanto ela tá voltando da escola e fala, pô, atirarem alguém, e ela tá ali sobrevivendo, mas também como uma forma de dizer que pode ser diferente, de alguma forma. Quando eu acho que a parte mais que a personalidade dela mais se destaca, talvez seja na aula de história. E aí que você percebe aqui pra que o filme veio, assim, né? Que ela fala, pô, mas a juventude negra tá morrendo também. E ela fala de uma forma meio que olhando, porque tem muita quebra de quarta parede durante o filme, assim, e que você não sabe muito bem se ela tá querendo desabafar alguma coisa ou se ela tá querendo
chamar você para esse mundo, de alguma forma. Mas ela fala, a juventude negra tá morrendo, olhando para a câmera como uma forma de responsabilizar também o espectador, assim. Porque não é um filme que veio... Não é um filme juvenil que veio pra... Sabe aquele filme que você só assiste, assim, sem pensar e sem problematizar e sem... Um filme de lazer, assim. Definitivamente não é. Um filme que veio para mostrar pelo que a juventude negra está passando nos guetos dos Estados Unidos, nos anos 90, a precarização da saúde, a falta de acesso à informação sobre aborto, um professor branco escroto dando uma aula e falando, não, mas eu tô falando de história, sendo que ele também não tá percebendo que o genocídio da população negra vai estar marcado nos livros de história também, assim. E de como isso parte dos alunos, né? Como que você coloca um professor daquele para dar aula para uma juventude de gueto que tem uma outra vivência, e eu acho que é justamente por isso que o filme foi muito criticado, assim. Por críticos diversos, até hoje. Tipo, eu acho a atuação ruim, eu acho... Cara, é um filme de baixíssimo orçamento. Assim. É um filme que todo mundo tentou boicotar. Sabe? Então, é claro que ele vai ter falhas técnicas, mas eu acho que não é sobre isso, sabe? Assim. E, para além disso, a gente está falando de, o quê? 26 anos atrás. E para uma pessoa que não tem essa vivência, que não tem uma vivência na periferia, que não tem uma vivência de uma pessoa negra, é claro que não vai entender o filme mesmo, assim. Claro que não vai entender sobre o que ele tá falando. Talvez eu mesma não entenda. Eu acho que tem questões nesse filme que só uma mulher negra poderia falar, especificamente. Tirando, obviamente, a questão da nacionalidade, né? Porque, enfim, a gente tá no Brasil, mas... Acho que, para além disso, pode não ser um filme perfeito tecnicamente, mas é um filme importante. É sobre isso que... É para isso que o cinema veio, sabe? É para isso que o cinema age. Nem tudo tem que ser plástico e bonito e com um roteiro redondinho, enfim. Acho que a frase que ela falou, na verdade, que ela olha foi... a gente tá junto nisso. E olha pra câmera, porque a Leslie Harris, ela falou que sempre soube que o público não seria especificamente negro, né? O público desse filme não seria especificamente negro. E ela tem trabalhado até hoje para que isso mude, assim, com exibições nos guetos, exibições para a juventude negra, exibições para mães jovens, enfim. Aí eu queria falar agora um pouco sobre a contextualização do filme, assim. Porque diretores em 1993, mais ou menos, mas nos anos 90, e assim, eu vejo de fato uma mudança atualmente, mas uma mudança não tão expressiva, porque a gente ainda vive num mundo colonialista e racista, enfim. Então, ainda tem percalços e degraus, assim. Em que diretores negros eram raros, então diretoras negras eram mais raras ainda. E os filmes dirigidos por pessoas negras que faziam sucesso, basicamente, era Boys in the Hood e Juice, que eram filmes absolutamente masculinos, assim, né? Dirigido por homens e voltado para um público masculino nessa questão. E aí eu tô falando masculino pensando muito no estereótipo de gênero, assim, que é violento, essa coisa, né? Um grupo de homens conversando e falando de mulher, enfim. Mas que não deixa de ser político de forma alguma, mas voltado para um público masculino. E ela mesma fala
ela deu uma entrevista há pouco tempo pro New York Times, que ela fala que apesar dos filmes do Spike Lee serem né, dirigidos por um homem e políticos a partir da sua existência, ele ainda é um filme dirigido por homem. Assim, e ainda pode ser um filme machista de alguma forma. Então, por que não uma mulher negra falar sobre o que sente e pelo que passa uma menina ou uma mulher negra? Ela foi solicitada por um estúdio e aí a gente entra também no porquê que foi tão difícil para ela fazer esse filme. Para transformar o namorado da Chantel, o Tyrone, em um traficante. Então significa que ela teria que se apoiar em mais um estereótipo. E aí ela recusou e por isso ela foi obrigada a arrecadar o dinheiro sozinha para fazer esse filme. Eu acho que se fosse um mundo mais justo, talvez ela se tornaria um nome maior depois de receber o prêmio do Sundance em 93, mas ela desapareceu da indústria. Então sua estreia, ela ganhou um prêmio especial do júri no festival e talvez isso tivesse prometido para ela uma carreira prolífica, assim. Ela diz que, ela abre aspas, andei por aí lançando isso para um recurso e as pessoas diziam que a história não era importante, sobre um curto que ela queria fazer sobre a primeira pilota afro-americana. Escrevi também um filme sobre uma artista de hip hop feminina, mas as pessoas disseram que adoraram o roteiro, mas eu ainda assim não consegui financiar. Costumo escrever filmes que tratam da história de uma mulher negra, e é aí que se torna um pouco complicado para a indústria cinematográfica. E ela também se tornou uma grande crítica, assim, desse desserviço do cinema. Ela realmente acredita no cinema como uma arma potente e política para a mudança social, mas que acha que ele agora serve a uma coisa escusa, assim, a um capital que é o mesmo capital que oprime as minorias sociais, assim. Então, talvez não faça sentido mesmo. Gente, não tem mais tempo. Tem tempo de uma pergunta? Não? Então tá. Obrigada pela presença. Boa tarde pra vocês.